Olá, tudo bem? Hoje é terça-feira, vamos então com o vídeo de hoje, é sobre história. Muito bem, vamos então com a Segunda Guerra Mundial. Como é que se iniciou a Segunda Guerra? Bom, eu já falei no vídeo sobre o fascismo, que você pode conferir aqui no canal, que quando nos anos 30 aconteceu o fim do liberalismo na Europa. Hitler subiu ao poder, lembrando que Hitler era antiliberal, anticomunista, ao mesmo tempo, e extrema-direita e contra os judeus. Muito bem, quando o Hitler sobe ao poder na década de 30, Mussolini, o quadro europeu ele começa a se alterar. A tradição europeia de política econômica, política social, ele começa a se alterar. Logo, começa a haver perseguições dentro da própria Europa, na Alemanha, etc. O discurso nazista contra o inimigo começou a prosperar. Muito bem, meus caros. Quando isso aconteceu na década de 30, começou então, o Hitler ele era anticomunista e antiliberal. A Alemanha, em 18, havia assinado o termo de rendição incondicional. Porém, ela começou a se armar, ela começou a preparar belicamente. A partir daí, ela começa a tramar vinganças contra as nações que a derrotaram. Inglaterra, a França e por aí vai. Bom, quando a Alemanha finalmente começa a se preparar e começa a ter armas, então o que ela faz? Em 1939, ela invade a Polônia. É aí o ponto inicial da guerra. A história trata, a partir daí, o ponto inicial da guerra, o pontapé inicial da Segunda Guerra. E nisso a Alemanha já tinha construído campos de concentrações contra judeus, comunistas, ciganos, homossexuais, negros e por aí vai. Bom, a partir daí começa a era do desastre total. Bom, o que o Eric Hobsbawm fala é que a Segunda Guerra Mundial foi a guerra contra o inimigo comum. Você tinha a Alemanha, que era os países fascistas, Alemanha e Itália, e do outro lado, que esses países, principalmente a Alemanha, que era o referencial, a Alemanha, e do outro lado tinha os Estados Unidos e a União Soviética. A União Soviética e os Estados Unidos já se odiavam. Porém, quando se tem um inimigo comum, o que se faz? Interrompe momentaneamente a guerra, a briguinha dos dois. A União Soviética e os Estados Unidos então pararam sua briga e se concentraram na Alemanha. Bom, os Estados Unidos inicialmente não entraram na guerra. Eles só entraram na guerra após o ataque que houve na ilha de Pearl Harbor, que pertence aos Estados Unidos. E esse ataque foi coordenado pelo Japão, que era aliado da Itália e da Alemanha. Muito bem, meus caros. Após essa ofensiva, os Estados Unidos vai revidar. Mas vamos voltar a falar da Alemanha. Professor, mas Hitler, a velha perguntinha que surgiu no Brasil. Como diz o Gregório do Vivier no Greg News, Brasil is planning agora quer dar aula de história para alemão. O Hitler era de esquerda ou direita? O Hitler era de direita, tá bom? Direita. Se você pega toda a forma de economia da Alemanha nos anos 30 a 40, você vai notar que o crescimento econômico ali foi com base na direita. Tá? Tanto é que muitos países pegaram o modelo econômico alemão daquela época e implantaram em seu próprio país. Mas voltando, então por que a Alemanha
fez um tratado com a União Soviética. Se eram inimigos, porém queriam adiar o conflito. Eles sabiam que iam se atacar, iam se chocar, porém o Hitler adiou um pouquinho o conflito deles, né? A União Soviética, os comunistas e os nazistas adiaram um pouco o conflito que tinham. Muito bem, quando a gente observa então o Hitler, a verdadeira causa da Segunda Guerra Mundial foi Adolf Hitler, não foi outro. Tá? Quando a gente observa a verdadeira causa foi o Hitler. O Hitler então era antiliberal, era um inimigo comum tanto dos Estados Unidos, do liberalismo, quanto para o comunismo. Houve o ataque então, houve o choque. No dia quando os Estados Unidos revidou a guerra, revidou a ofensiva ao Japão, né, com aquela tragédia da bomba de Hiroshima e Nagasaki, o que aconteceu? O Japão se rendeu incondicionalmente, aí já partimos para o final da guerra. O Japão se rendeu, o imperador japonês falou pelo rádio, coisa que ninguém nunca tinha escutado na vida, não sabia nem se... Falavam do imperador, mas não sabiam se ele existia. Aí houve a rendição incondicional do Japão, lembrando que se há rendição incondicional, então tem que se desarmar, deixar suas armas, deixar o exército, deixar que uma base militar do país vencedor monte ali seu lugar, né? E deixar a economia ser gerida por aquele país. Muito bem. A Itália também, ela se rendeu, né? Não vou falar muito da Itália. Faltou a Alemanha. A Alemanha, se vendo acuada, ela manda o seu exército invadir Moscou. Como os soldados alemães não estavam preparados para o exército russo, perderam ali a batalha e Moscou, Stalin manda revidar. O pacto Ribbentrop-Molotov é quebrado. Ali então a Alemanha, então ela vai sendo invadida pelo Exército Vermelho. O Exército Vermelho acaba com a Alemanha nazista. Hitler comete suicídio e acontece a rendição incondicional. Tá? Em 1945, tá? Os campos de concentração então começam a ser abertos e as pessoas que estavam lá são retiradas, e a Segunda Guerra Mundial acaba aí. Tá? Então era contra o inimigo comum, inimigo tanto do liberalismo quanto para o comunismo. Tá certo? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido esse meu vídeo. Eu recomendo que leia o livro do Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos. Até o próximo. Tchau!